recebo aqui a Lídia Gordijo. Ela tem uma das carreiras mais invejáveis que tem e ultra ativa na comunidade. Ela já passou ali pela FIM, 99, Pitty. Hoje ela é Chief Experience Officer na Boozer, que eu diria que é uma das empresas que marcou assim a mudança das startups. Teve primeiro lá 99 lá atrás, depois a Boozer foi algo que para mim foi um marco muito grande, ter uma empresa brasileira inovando desse jeito e mudando uma indústria mega difícil, mega complexa. Queria agradecer a sua presença aqui, de estar aqui com a gente, Lídia. Olá, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com você, Ian, um pouco sobre a Boozer, um pouco do conhecimento de CX, o que a gente tem aí para visão de futuro, e ter aí a disponibilidade de ajudar as pessoas que precisam, né, no mercado que hoje é tão procurado, tão necessitado, né? No passado nós não éramos tão procurados assim como atendimento, e hoje eu vejo que tudo mudou e isso é algo muito bom, estou muito feliz. Eu já vou pegar esse seu gancho e já vou pular aqui numa pergunta que eu tenho. As coisas mudaram e mudaram muito rápido. A gente não escutava de CX e tem que participar. Tipo, a gente não tinha essa noção, apesar de tudo ser verdade, a gente não tinha essa noção. Como é que era quando você iniciou sua carreira? Como é que era? Qual é esse tipo de desafio que você enfrentava? Do que se falava quando você iniciou sua carreira? Ian, você está me perguntando educadamente quantos anos eu tenho, e eu vou te responder. Eu comecei muito cedo, desde 7 anos de idade, basicamente, fazendo atendimento ao cliente quando eu tinha, junto com meu avô, a experiência de vender pastel em um pequeno carrinho. Quando eu olho a transição do atendimento hoje como um todo, literalmente a gente sai do mundo call center, que é um mundo muito mais fechado, onde o serviço é um serviço que não tem o olhar da empresa, não tem o olhar do cliente. É um serviço muito ruim, porque quem ligava para o atendimento era só para reclamar. Então, a pessoa que trabalhava com atendimento sabia assim, eu vou receber hoje inúmeras ligações que é para reclamar de alguma coisa, eu preciso estar pronto para isso. Então, muitas das vezes, para o profissional, era um trabalho muito estressante e um trabalho que ninguém queria fazer. Então, você pegava ali as grandes massas e falava, o que você faz da vida? Você não tem formação, você é uma pessoa que está começando agora, coloca lá no atendimento. E era assim que o atendimento sempre foi visto, né? Comparando a uma casa, era edícula. Então, bota lá no fundo do quintal, a hora que a gente precisar utilizar, precisa arrumar aqui a empresa no sentido de gerar mais savings, por exemplo, né? Vamos economizar dinheiro. Aonde que ia primeiro? No atendimento. O que a gente consegue fazer para tirar do atendimento e economizar e deixar com que as pessoas trabalhem mais? Com o tempo, isso foi mudando. E esse comportamento foi justamente mudando por conta da mudança do comportamento do consumidor. Que a partir do momento que você para de olhar como o consumidor como ser passivo, recebe e ele teve a sorte ou o azar de ter um produto ou um serviço bem aplicado, bem feito, o consumidor começa a se tornar parte do seu business, ou seja, aquela cadeira que estava vazia lá no fundo, começa a ser ocupada e ela vem para frente. Peraí, você está fazendo um produto, um serviço para mim, mas eu também quero participar. Você está achando que eu quero um produto cor-de-rosa, mas eu não quero um produto azul. Esse é o seu pensamento. Você me perguntou o que eu quero? Aí vem nascendo a relação de experiência do cliente. Então, ela passa de ser só um ouvido da reclamação, ela passa a ser um ouvido de escuta para melhorar um produto ou um serviço. Então, toda essa transição de call center para a experiência do cliente, ela acontece de uma maneira, no começo, muito devagar, e depois ela ganha uma força absurda, porque eu falo, a gente saiu do fundo do quintal da casa e passou para o jardim da frente, onde as pessoas passam e olham, eu acho que eu tenho interesse em entrar nessa casa, ou ver o que tem aí dentro, porque o atendimento passa a ser um produto de valor. Ele não é só algo que quando quebrar a experiência, vai ter alguém lá, né, os plantonistas do 91, para reparar, botar um band-aidzão enorme e falar, então corrigimos aqui. Não é. Então agora você tem uma equipe especializada que vai lá e vai falar qual é a sua dor e como é que eu vou te ajudar.
Então, olhando para o atendimento hoje, ganhou uma relevância tão grande em relação a produto, serviço, em relação aos profissionais. Então, hoje você vê profissionais extremamente capacitados, que não param de estudar, que vão atrás de inovação, de tecnologia, entendem o que está acontecendo, por quê? Porque o atendimento não é só um complemento. Agora, o atendimento, ele é parte. Então, hoje eu sou muito feliz por trabalhar nessa frente e eu vejo muitos profissionais se especializando, né, com o Customer Experience em geral, para que, de fato, tenhamos um valor agregado dentro de qualquer produto ou serviço. Pô, animal, escutar isso. Eu tive minha primeira experiência, e não foi exatamente com Customer Experience, com Customer Support, né, que é como era o início da vida de CX, né, era só suporte, mas foi muito falando com o cliente. Então, eu já fui vendedor porta a porta, e quando eu tive essa experiência foi um pouco do que eu notei, e vi isso mudando muito rápido, porque era um profissional que não era muito valorizado, e todo mundo fala com o cliente cada vez mais. A minha dúvida para você aqui, baseado no que você me falou, qual foi o momento, você consegue se recordar aonde que você estava, em qual situação que você estava, que você percebeu, caraca, mudou. Já não é mais responde a bucha e a reclamação, e sim querem me ouvir, querem saber o que eu penso. Eu preciso trazer meu pensamento muito bem estruturado para ajudar a melhorar o produto. Meus insights valorizam, eu preciso ter cuidado do que eu falo, preciso prestar atenção no que eu falo, trazer coisas valiosas aqui para a empresa. Para mim, acho que o maior divisor de águas foi quando eu tive a transição, né, da TIM, que eu permaneci lá por 10 anos. Então, toda a parte desde a construção da startup até ela se tornar o que se tornou e ir para a 99. Então, quando você sai de uma multinacional extremamente estruturada, com seus processos definidos, times imensos, que são atendidos por outsourcing e também internos, né, da própria TIM, e vai para um grupo de startups, começando agora, que vem com um produto disruptivo, né? Literalmente revolucionando o fator mobilidade urbana, é onde você olha que você não tem um produto pronto ou um serviço pronto. Isso é algo que, de fato, a disrupção ela é uma construção, né? Então, você precisa escutar a voz do outro para melhorar o seu produto. Então, todo aquilo que você tinha de experiência profissional em mindset de precisa acompanhar esses indicadores, essas entregas, entender como as coisas estão acontecendo, entregar resultados, ele muda completamente. Não que você deixe de entregar resultados e olhar indicadores, mas você começa a ter o ouvido para o cliente. Então, assim, por mais que hoje eu tenha X% de clientes atendidos, eu consegui tirar desses clientes atendidos o que eles estão pedindo. Então, você acaba se tornando mais drivado com dados, o que não acontecia antigamente. Antigamente, você era drivado por números no sentido de entrega de indicadores. Você vai ter o resultado ou não vai ter o resultado. A partir desse momento, aí eu estou falando de 2013 aproximadamente, tá? A partir desse momento, você é drivado sim por indicadores, porque você precisa atender o seu cliente, você não pode deixar ele esperando, mas não é um atendimento automático com roteiro de início, meio e fim, processual, é um atendimento mais aberto, com escuta ativa, onde esse cliente, essa pessoa que utiliza o serviço, ele está te dando dados para que você melhore o seu produto ou o seu serviço como um todo. Então, você passa a ser não só um atendimento, você passa a ser um atendimento que concatena todas as informações que estão sendo passadas, e isso você utiliza a seu favor para a melhoria do produto, melhoria do processo, colocar novas features dentro do aplicativo, por exemplo, ou trazer um produto inovador, que, olha, a gente nunca pensou, por exemplo, em estender uma cadeia de entrega de comidas através do peer-to-peer, né, do motorista, que não é o taxista, e por que não fazer isso, já que a gente está aproveitando ali a mobilidade dele para poder fazer uma entrega a mais, com outras coisas que possivelmente virão. Então, é parte do business. Não é só um prestador de serviço ao business, mas sim se tornando parte do business. Foi aí, em 2013, que eu vi, né, essa diferença tão clara aos meus olhos, falar, a gente tem um mundo de oportunidades aqui. Então, eu até brinco aqui com o pessoal que o time de experiência, né, de atendimento em geral, é a Amazônia de todas as curas. Então, assim, qual que é o seu problema?
Vem aqui que eu vou ter tudo aquilo que você precisa para poder melhorar ou sanar essa dor de vez, ou pelo menos amenizar. Como todo Uhum. business sabe, a gente nunca vai conseguir ter um produto 100% perfeito, né? Senão não existiria o atendimento. Mas você vai conseguir melhorar de tal jeito, que você vai afunilando tanto, afinando tanto esse produto ou serviço, que ele vai se tornar cada vez melhor, ele pode chegar a ser um patamar de excelência, que de fato vai ser algo transformador, lucrativo e que vai mudar de fato a vida das pessoas. E uma coisa que me ocorreu que você foi comentando, assim, tanto do que você falou agora, que a maneira como você escreveu o insight e como isso afeta, cara, é muito legal. Até hoje, eu ainda tenho. Não é tão comum a gente conversar com profissionais que estão nesse estágio, por N razões, tá? De trazer esse tipo de insight. No começo, você falou, foi um pouquinho na transição da TIM para 99. Você diria que o que contribuiu mais aqui foi a empresa que tinha a cultura de querer puxar dados e querer te ouvir, de tal espaço, era do produto, eu estava num produto que pedia isso, era necessário, porque você entrou muito cedo no 99, né? Literalmente tudo mato quando você chegou. Ou não, é da Lídia mesmo. Cara, destravou um negócio em mim, que eu já tinha muito isso, e esse foi o principal drive. Eu só comecei a trazer mais as coisas e as outras vieram junto. O que veio primeiro ali para você conseguir voar nesse papel e trazer esse insight dessa maneira que você descreveu? Olha, Ian, eu acho que o primeiro veio de mim mesmo, tá? Então, assim, quando você. Eu trabalhei na TIM por 10 anos, então comecei minha carreira profissional com atendimento ao cliente muito cedo, tenho mais de 22 anos de experiência. Então, na TIM, tinha uma cultura muito forte. Então, assim, primeiro que é uma empresa italiana. Então, os italianos chegaram aqui no Brasil, olha, deixa eu ver o que eu consigo colocar aqui. Não é a mesma coisa. A gente está falando de pessoas diferentes, com culturas diferentes. Até brincava, falei, se chegar aqui achando que eles vão botar pizza aqui, vai dar tudo certo. E não é, né? Nosso negócio aqui é outro. Eu tive por 10 anos, assim, acho que uma das minhas maiores conquistas na TIM foi abrir a porta de tecnologia para o time de atendimento. Literalmente, o que nos separava era uma porta, e essa porta era fechada. E aí, a partir do momento que eu comecei a levar insights de falar, a gente está perdendo mais de R$ 1 milhão por mês, porque a gente tem um problema aqui de API. Então, naquela época, eu nem sabia o que era API, fui descobrir. E aí, do nada, nossa, economizamos. Óbvio que esses louros não foram para mim, tá? Possivelmente chegou lá no board e falou: olha, a gente economizou R$ 2 milhões e tal, tal, tal. Maravilhoso. Só que eu olhei e falei: opa, peraí, que eu acho que eu sou boa aqui nesse trem. E aí abriram a porta de tecnologia. Foi a primeira vez na história da TIM que eu vi isso acontecer. E aí fizeram uma campanha, tinha Abre as Portas, tal, tal, tal. Depois disso, o que eu vi? Que a cultura, e vai muito da empresa, tá? Por isso que eu falo, precisa dos dois lados. Mas se a empresa não apoia isso, é muito difícil para o profissional, porque aí você tem dois caminhos. Ou o profissional não vai aguentar e vai pedir para sair, e ele vai procurar ter esse sentimento que ele já carrega, essa vontade de fazer diferente, ele vai para outra empresa procurar, ou ele vai se acostumar e vai entrar naquela inércia e não vai ser um profissional feliz, né? Ou vai ser feliz porque vai estar lá, né, no outro mundo e com a cabeça dele totalmente orientada a outra coisa. Mas na TIM eu falei, aqui já deu, então eu acho que abrir uma porta de tecnologia é pouco, eu preciso de mais. E quando eu cheguei na 99, que eu vi a cabeça dos fundadores, e assim, eu tinha uma pessoa de tecnologia do meu lado, tinha uma pessoa de produto do meu lado, e aquilo pra mim era uma loucura, porque eu falava, ai gente, eu tô pensando em fazer isso no aplicativo. Já puxa junto, vem cá, deixa eu falar com vem você. cá. Mas era assim, vem aqui ver. Então eu falava, coloca desse jeito, mas isso aí é você. Não, o cliente tá aqui. Então a gente colocava assim os atendimentos com alto-falante, assim, colocava uma caixinha de som, falava, escuta o atendimento aqui, o que ele está falando, né? As diferentes personas que entravam, aqui a gente está falando de um motorista mais idoso, aqui mais jovem, aqui um passageiro mais idoso, mais jovem, esse público aqui, né? O aplicativo foi melhorando gradualmente, tanto que quando a 99 fez a mudança do aplicativo, todo mundo sentiu, o que vocês fizeram? O aplicativo anterior era muito melhor, porque a usabilidade estava para o brasileiro, né? Então a China chegou, o aplicativo chinês subiu, óbvio que eles melhoraram depois, enfim, mas todo mundo sentiu esse impacto. Então, para que você consiga ter essa orientação de resultado,
Essa orientação de que você tem todas as informações dentro de um único lugar, que é o atendimento, que pode fazer esse split, né? Pode fazer essa distribuição para todas as áreas aproveitarem ao máximo o que o cliente está falando, ele é muito mais forte, ele tem muito mais resultado quando a empresa tem uma cultura orientada ao cliente, né? O que todo mundo fala, nós somos customer centric, praticamos customer centricity. Tem coisas que você sabe assim, não pratica. Colocar só uma fotografia, um banner, chamar um cliente para conversar uma vez na vida, isso não é customer centricity. Customer centricity é de fato quando você faz o papel, acho que nem da empatia, né? Porque empatia você tenta imaginar o que o outro está sentindo. Quando você faz o papel da compaixão, que você fala assim, eu vou passar um dia do que você passa para entender a sua dor e aí sim poder te ajudar. Então, eu sempre brinco que a cadeira mais importante da empresa é a cadeira do cliente, que está lá vazia. E essa cadeira precisa ser preenchida todo dia. Se a empresa abraça isso, as coisas vão muito mais fáceis. Se ela não abraça, você tem um risco, né? Um risco de você perder profissionais bons que querem fazer, porque querendo ou não, quando você faz isso, o profissional se desenvolve, é valorizado e a empresa ganha muito com isso. Quando a empresa não está preocupada com isso, você tem risco de perder bons profissionais e você tem risco de estar fadada ao fracasso no sentido de produto, porque você está pensando num produto ou um serviço que para você é o ideal, mas o que às vezes para você é o ideal não é para o cliente lá fora que está precisando. Então, quando olhamos Boozer em geral, a gente fala, será que os nossos clientes sabem a diferença do fretamento colaborativo e do marketplace? Para a gente é muito claro, mas para o cliente lá fora não é. No site, a gente precisa dar mais evidências, né? Quando ele está fazendo a interface junto com a Boozer, né? A Boozer sendo a plataforma mediadora da necessidade da viagem dele para um ônibus e também de quando uma outra empresa fala assim, Boozer, pode vender a passagem para mim? Porque eu vou garantir essa viagem. Isso é o marketplace. Ele precisa também ter conhecimento do que ele, de fato, ele está escolhendo. Então, para a gente que trabalha aqui é muito fácil, mas para o cliente lá fora não é. E aí, quando você tem, né, os founders comprados com você, todos se levam comprado com você, principalmente a área de tecnologia e produto comprada, que a gente precisa atender o cliente lá fora, as coisas são muito mais fáceis e você não estressa tanto assim os profissionais de experiência do cliente, e isso todo mundo é um ganha-ganha. Para mim, só tem ganho, não tem perda. Óbvio que você precisa olhar a premissa de negócio, né? Às vezes, você gastar muitas horas para colocar uma feature dentro do aplicativo. Eu vou colocar uma feature que a hora que da meia-noite vai ficar tudo rosa. Isso pode gastar muito tempo de um desenvolvedor e não vai trazer tanta lucratividade assim, não vai trazer tanto benefício para o produto. Mas o que de fato traz benefício para o cliente e que de fato traz impacto positivo para o negócio como um todo. Então, acho que todo profissional de experiência do cliente precisa ter isso na cabeça, que não é só atender. Como é que eu faço a ponte de ter experiência, deixar o negócio sustentável e, ao mesmo tempo, fazer esse desenvolvimento das pessoas que trabalham com isso tão fortemente, sabe? Pô, super alinhado aqui. Eu vou já pegar esse gancho aqui, vou plugar uma pergunta que está muito curioso para fazer para você, exatamente relacionada a isso. Muita gente com quem a gente fala, então, putz, os nossos clientes são as redes de CX, né? Então, essas são os nossos clientes aqui na Cloud. E o tempo todo a gente está falando com elas e aprendendo, entendendo. Uma das coisas que a gente vê muito é que a maioria das pessoas que a gente fala estão em startups ou e-commerce e às vezes não são uma empresa ainda tão, da maioria que a gente conversa, não são empresas ainda tão bem estruturadas. E uma coisa que a gente vê também é que, via de regra, a startup, independente de ela ser verdadeiramente ou não obcecada pelo cliente, né, o CX na veia, você tem muito impacto, você tem muito espaço para ter impacto. As empresas querem que você traga mais, porque é muito achatado, todo mundo muito próximo. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem muito pouco recurso. Então, a gente bateu um papo umas 2 semanas atrás, com uma rede CX, ela tem 6 pessoas no time dela, e ela falou assim, cara, eu às vezes leio case de AWS, etc., e nem vale a pena começar a ler muito mais a fundo. Porque eles estão num mundo e numa realidade muito diferente da minha. Eu olho a minha aqui, que, pô, a gente vê o estado atual, todo mundo tentando sobreviver. Cara, eu quero tentar conseguir dormir.
Se eu dormir 8 horas no dia, nem isso, 6 horas no dia, eu já estou feliz. E assim, pô, como é que eu vou conseguir achar espaço para fazer o que você comentou, né? O básico, né? Que é manter a operação rodando e conseguir responder ao cliente e também trazer insights. Então, o que você diria para uma pessoa dessa? Porque eu tenho certeza que na 99, quando você entrou, você estava numa situação não muito distinta, né? Ainda era bem cedo lá. Olha, é quase. Não tem fórmula mágica, mas eu posso compartilhar das experiências que eu tive e como as coisas funcionaram para mim. Então, assim, o privilégio de dormir 6, 8, vai depender muito do dia e do que está acontecendo. Então, aqui para a gente, eu vou te falar em números, tá? Ano passado, a gente teve quase 900 mil passageiros viajando através da Boozer. Então, imagina isso. Legal. Eu recebi quase 300 mil incomings neste mês. Então, para nós, assim, não era dormir, né? Piscar já era uma felicidade. E tem momentos que você precisa preparar o seu time para isso. Olha, vai ficar calmo, mas a hora que explodiu, quero todo mundo junto, trazer energia, engajamento, enfim. É difícil? Mas não é impossível. Então, do que ela saiu de 6, né? Quando eu cheguei na 99, eu tinha 8 pessoas. Tá? Na verdade, eu era funcionário número 8. Então, no atendimento, acho que eram 3 ou 4. A gente saiu de 3 ou 4 do atendimento para chegar no número, junto com outsourcing, etc., de quase 3 mil pessoas. Né? Então, você imagina. Foi, de fato, um crescimento exponencial, porque você sair de um número de corridas, sei lá, 200, 300, 400 corridas, né, no mês, para 8 milhões de corridas no mês, era um negócio absurdo, que você olhava assim, tem que ter vida, sanidade, saúde mental aqui, porque senão você não aguenta. E aí, qual era a questão, né? O CX precisa trabalhar sempre enviesado com uma coisa. Se eu não ajudar a melhorar o produto e o serviço, eu sempre vou ter mais trabalho. Como é que você deixa de ter, não mais trabalho, mas de ter menos volume e sua cabeça funcionar para as coisas mais estratégicas? É você melhorando a forma das entradas desses volumes de atendimento e melhorando o aplicativo ou o serviço que seja na ponta, escutando o cliente. Então, por mais que não tenho grana, é uma startup, o momento econômico está muito difícil, a gente não sabe até onde isso vai parar, a gente está vendo todo o movimento do mercado. Mas por mais que não se tenha ferramenta, vai ter sempre um Excel para se trabalhar e você sempre vai ter o atendimento. Então, assim, é construir com o que se tem. Se eu não tenho ferramenta hoje, ok, eu vou fazer isso numa planilha e todo final do dia a gente vai fazer uma query para extrair o que foi que eu recebi hoje de atendimento e o porquê. E levando isso a pedaços pequenos junto com a área de desenvolvimento do produto. Olha, hoje eu recebi muitos atendimentos sobre isso, ou falha na transição do cartão. O que você consegue me ajudar? Porque hoje eu tenho só 2 pessoas e eu não vou conseguir dar conta desse volume e, ao mesmo tempo, trazer esses insights para você. Eu preciso de ajuda, eu preciso de um compromisso do seu lado. Então, primeira coisa, faça alianças e compromissos. Olha, eu vou atender com o que eu tenho hoje, mas eu preciso da sua ajuda para que você melhore hoje o que não está indo bem, para que eu tenha mais pulmão para atender as outras pessoas que vão entrar, os outros clientes ou os novos problemas que irão aparecer. Porque se você trabalha numa linha de melhoria contínua, pegando aquilo que não está bom, pedindo ajuda da sua área para melhorar e ajuda das outras áreas de interface para melhorar, é uma obrigação de todo mundo, né? Fazer com que isso aconteça e melhore o produto. Mas você precisa cobrar. Então, ter rituais. A empresa é super pequena, senta do lado da pessoa lá e fala, eu preciso bater isso com você que eu te trouxe ontem, para ver o que andou e o que não andou. Realmente, para essas coisas, assim, acho que o primeiro trabalho que precisa ser feito é como você se relaciona com as pessoas. Então, você precisa argumentar, você precisa trazer informação, você precisa pedir e se mostrar disposta, né? Disposto também a ouvir o que o outro tem para te passar, porque muitas das coisas pode ser 100% da responsabilidade de produto, tá? Por exemplo. Mas algumas coisas vai ser, 30% é sua responsabilidade, 70% é de produto. E o que é seu você precisa trazer. Porque você dá o exemplo daquilo que você precisa e como você está fazendo. Então, já mostra o seu comprometimento. Eu digo a você, Ian, que eu saí de um atendimento de Excel. Eu não tinha ferramenta, eu não tinha VoIP,
Então, era uma empresa lá no fundo de quintal, de Minas Gerais, que atendia, o negócio era horrível, não gravava ligação. A gente teve que construir tudo zero, né? Ir lá fazer visitas às operadoras, como é que elas trabalhavam, entender o que era a VoIP, como funcionava, as ferramentas de atendimento, custo, porque o que a gente conseguiria ter dessas ferramentas, interface com as outras áreas. CRM é muito caro, se eu não posso ter um CRM, que ferramenta que eu posso ter que nesse momento vai suprir a necessidade da empresa? Então não adianta colocar, né? Você tem uma rua para você andar, você vai botar uma Ferrari? Não. Né? Talvez você precise mesmo de um patins naquele momento para você percorrer essa rua e depois, quando você for ganhando avenidas, estradas, né, autoestradas, você ir com modelos mais potentes. Agora que eu já consigo botar um Fusca, aqui eu já posso botar uma van, um ônibus, então daqui eu já sei para onde eu tenho que ir. E olhar muito custo, olhar o que a empresa está esperando de você, porque na construção do atendimento, os founders principalmente estão esperando de você contribuição para melhorar, porque trazer problema é muito fácil. Né? Você fala, eu recebi tudo isso hoje, né? Não para de aumentar, se vira para poder reduzir esse incoming. Não é assim, você precisa ir na parceria, entendeu? Olha, minha parte aqui eu vou fazer, tenho alguns insights, algumas ideias aqui, talvez isso possa ser uma solução, mas talvez os seus insights não sejam a melhor solução, mas já sejam um meio para que a pessoa certa de produto, de tech, consiga achar a solução para você, que às vezes não vai ter esforço algum e vai ser fácil de ser implantado, ou às vezes vai virar um projeto. E aí vai demorar um período para poder sair. Então, meu conselho é, façam com o que tenham, mas sempre com o olhar de o que eu consigo pegar de insumo para poder levar para as áreas de negócios, para que elas me ajudem a melhorar a experiência e, ao mesmo tempo, reduzir o income para a minha área, que hoje é tão importante para mim, que aí pode dar algumas horas de sono e trazer a felicidade e o desenvolvimento das pessoas que estão com você, porque elas estão contribuindo para a melhoria de algo e melhorar a vida de alguém. Faz sentido. Acho que uma das coisas que eu pego também do que você falou, que você comentou algumas vezes, e eu queria botar uma luz em cima, né? Tem um recurso que muitas vezes as pessoas, que a gente acaba não percebendo que tem, né? Beleza, a empresa tem um processo de produto, ela tem o que ela faz. Cara, faz amizade, influencia a pessoa, começa a mandar as coisas, seja cara de pau. Ou seja, uma hora você vai conseguir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e isso vai compounding, né? Isso vai crescendo e construindo em cima desses ganhos. Bem legal esse exemplo aqui que você trouxe, dessa sua experiência bem inicial da 99, e que baita crescimento, hein? Porque Ou 3 mil, 8 para 3 mil. as pessoas brincam comigo e falam assim, Lídia, você não gosta de coisa fácil, né? Que é 99, agora é buzzer, né? Eu falei, a gente tá aí para transformar e mudar a vida das pessoas. Acho que você tem que unir aquilo que você tem de bom e a tua formação, aquilo que você gosta de fazer, mas com um propósito bom. E aí, quando esse propósito enraiza em você, você consegue passar isso pro teu time e fazer coisas que você jamais esperaria fazer. Então, eu tenho 1 ano de buzzer, a gente já fez muita mudança no atendimento. Cheguei aqui, tinha 20 pessoas. Hoje nós somos em 78, somos um time super enxuto, mas que já mexemos em processos, ajudamos a reduzir custos, a gente olha para a experiência do cliente, traz informação junto aos times para poder melhorar o produto, serviço, comunicação, né? Trazer sempre aquilo que a gente acredita que seja o melhor e ouvindo os nossos clientes principalmente, para que o produto dê certo, porque é uma necessidade que o brasileiro tem de se locomover. Então, por que a gente deixar isso, não deixar isso de uma maneira fácil, né? Garantindo uma usabilidade fácil, garantindo uma qualidade na viagem, com segurança e fazendo com que ele tenha a opção de escolher se deslocar do ponto A ao B da maneira que ele quer e pagando um preço justo, sabe? Então, quando você consegue colocar propósito junto com os teus skills, o negócio vai fluir muito melhor. Então, às vezes é bom essa reflexão, sabe? Qual é o meu propósito aqui, né? Tudo bem, eu tenho que trabalhar, eu preciso do meu dinheiro para pagar as minhas contas, mas assim, eu vou conseguir impactar, né, a vida dos meus e das pessoas lá fora com isso que eu estou trabalhando? Acho que essa pergunta é sempre importante se fazer, sabe? 100%, 100%. Eu vou pegar num dos pontos que você comentou aqui e vou pescar eles. Pô, eu tô aqui há 1 ano, a gente mudou muita coisa. Eu sou cliente Boozer, eu usei esse final de semana, no Dia dos Pais, e já uso há um tempo. Eu lembro que na época que você entrou,
as métricas básicas públicas que a gente tinha sobre o atendimento da Búzia eram bem ruins. Abrir o Reclame Aqui era desastroso. A gente abre hoje, está no mínimo razoável. Se não tiver, é muito bom ali as notas. Eu olhei semana passada. Qual foi a uma ou duas ações que você fez que você acha que fez a principal diferença aqui? Nossa, na verdade tem um conjunto de várias ações, mas se fosse para falar, vai lá do comecinho. Primeira coisa é olhar o time que você tem. Então, quem são as pessoas que estão no seu time? Se realmente elas têm os skills para poder fazer atendimento e os skills corretos. Então, aqui eu preciso de uma área aqui pequena. Não estou falando de nada gigantesco não, tá? Até pelo número de pessoas que eu tenho. Então, hoje, basicamente, 85% das pessoas que eu falei são do time de atendimento front-end. O restante é de melhoria contínua, data, etc. Então, é olhar. Então, assim, as pessoas sabem fazer atendimento, elas gostam de resolver problema e de falar com o cliente. A primeira coisa que precisa se perguntar: se isso é ok, continua. Então, como é que está dividida essa estrutura? Como está funcionando? Que canais de atendimento eu tenho? O que nós estamos medindo? É literalmente pegar o big picture ali e dar uma olhada. E aí separar. Então, para esse momento emergencialmente, o que nós queremos melhorar? Eu não quero que 50% dos meus clientes passem pelo atendimento e vá embora. Então, literalmente sentar do lado e entender quanto tempo está se levando para responder um ticket, um chat, é acompanhamento na unha mesmo, tá? Com o celular, cronômetro rodando. Quanto tempo se leva para responder um ticket, um chat, uma mídia social e como é que está o Reclame Aqui, né? Reclame Aqui é a vitrine, né, para fora. Reclame Aqui é um ponto mais, que eu posso até abrir mais um pouco. A gente ainda tem algumas questões para trabalhar dentro do Reclame Aqui. Mas é fazer esse primeiro olhar. Desse primeiro olhar, ok, se o seu analista hoje consegue ter uma produtividade, sei lá, de 50% daquilo que ele tem a capacidade máxima, é trabalhar junto com ele e falar, olha, anteriormente a gente estava trabalhando assim, agora eu preciso que você entregue a sua capacidade máxima, porque tem cliente que está esperando lá fora e não consegue ser atendido. Vamos comigo? E aí engajar esse time, fazer esse plano de ação para aumentar a produtividade e eficiência e você acompanhar isso. Então, basicamente, a gente deu um primeiro jump ali de conseguir mais de 250% de eficiência com as mesmas pessoas que a gente tinha. Só olhando o modo de operação dessas pessoas no atendimento. Fazendo a mudança disso em uma semana aproximadamente, a gente já conseguiu diminuir o número de abandonos. Entendemos. Então, aqui a gente já conseguiu um caminho bom e já sabe que estamos com as pessoas certas e se as pessoas não estão certas, o que a gente faz, né? Realoca, faz um movimento que a gente não gosta de fazer, mas que é necessário fazer, às vezes algum desligamento, etc. Depois disso, quais são as ferramentas que a gente tem se realmente elas são importantes, né? Nos atendem? Qual é o preço? A gente consegue fazer atendimentos simultâneos? Não. Como que está a distribuição por canal de atendimento, né? O que hoje para a gente seria mais eficiente, no sentido de ganhar eficiência dentro da informação e sustentabilidade em termos econômicos, e o que de fato também a gente vai ter que alinhar com a experiência do cliente, porque não é só o meu fator economia e eficiência, mas também é o fator experiência do cliente. Eu preciso casar essas duas coisas. Então, é conversar com o mercado, olhar propostas, e ver o que você consegue trazer, ou com a ferramenta que você já tem, ou que você não tem, e trazer uma ferramenta que vai te ajudar com isso, né? Principalmente usando a inteligência. Então, assim, as pessoas estão atrás de tempo. Se eu conseguir resolver através de um bot, de uma inteligência artificial, o meu problema, eu estou feliz, não tem problema nenhum. Agora, se eu ver que é alguma coisa é séria, eu quero ter a opção de falar com um analista, com um consultor de relacionamento, que vai me atender e vai conseguir ajudar ali no reparo da minha experiência, no problema que eu tenho naquele momento. E acho que depois, né, eu estou te falando bem por cima das coisas que nós fizemos aqui, iniciar a revisão de processos. Como eu atendo, por quê, quais são os casos que eu atendo, os casos que eu gasto mais tempo, os casos que eu gasto mais dinheiro e por que eu gasto mais dinheiro. E aí é a hora que a sua comunicação, o seu approach com as outras áreas, o seu tipo de relacionamento com os seus pares, enfim, ele precisa estar muito bom,
porque é a hora que você vai incomodar. Falou, ó, tá vendo o processo que eu estou fazendo aqui? A verdade é porque a sua área não está fazendo esse processo, ou não está fazendo direito, ou esse processo não existe e a gente vai precisar implementar. Então, você vai mexer na seara do outro. Muitas vezes isso vai trazer um incômodo e uma dor. E você vai precisar levar isso de uma maneira muito polida, ética, profissional, para que você tenha a força e a ajuda desta área, e não esta área te veja como uma área inimiga. Isso acontece em todas as empresas, tá? Então, você precisa fazer essas alianças para que os seus processos comecem a melhorar. Então, mexendo nos processos, trazendo boas ferramentas e deixando as pessoas engajadas e cientes de tudo que está acontecendo, porque é muita mudança. Então, imagina uma pessoa que fazia 10 atendimentos lá por dia e estava feliz. Aí, do dia para a noite, você vira para ela assim, então, sabe os 10 atendimentos que você fazia? Não são suficientes e você tem capacidade para fazer muito mais. Então, óbvio que a gente vai acompanhar, né, o seu crescimento aqui de produtividade e eficiência, mas a sua meta é chegar em 90 atendimentos por dia. Então, é um choque, né? Você tira ali, você muda a dinâmica dessa pessoa de trabalho para que realmente aquilo atenda hoje o que o cliente lá fora precisa. Tem um atendimento da empresa, óbvio, mas tem um atendimento força maior que a voz do cliente. Tudo que nós construímos hoje, os números que nós alcançamos, nós saímos de quase 2 horas de espera, sim, para chegar em menos de 2 minutos. A gente está com 1 minuto e 40, 1 minuto e 15, depende muito do dia. O tempo médio de resposta não passa de 24 horas. Às vezes, no mesmo dia, a gente consegue responder em 2, 3 horas, a gente fecha um caso. Existem movimentos hoje que a gente precisa fazer em relação às viagens, por conta de toda a questão que hoje a gente batalha muito para permanecer no mercado. Né? E isso é um dos fatores principais da Buser. A gente hoje tem um serviço bom, mas nosso serviço poderia ser excepcional se nós não tivéssemos tantas batalhas para fazer, para enfrentar em relação ao mercado. E a gente não vai desistir, a gente vai continuar porque vai dar certo. Acho que das importâncias maiores, assim, em grandes, né, destaques aqui, revisão do time, ferramenta, processo e o engajamento com as outras áreas, porque você, como CX, você vai apontar o que está acontecendo de errado, porque o seu cliente está te falando. E aí você também não vai poder justificar e falar assim, hoje eu tenho 25 analistas que só atendem comunicação de atraso, por exemplo. Isso não é sustentável. Por que o atraso acontece? Como é que a gente mata isso na causa raiz? Ou se é uma vertente que, olha, a gente não vai conseguir extinguir esse problema, porque em São Paulo tem trânsito, por exemplo. Então, como é que a gente melhora a comunicação e, em vez de receber, sei lá, 30% do volume de atendimento em atraso, a gente não receba 10%? E é esse o compromisso que você precisa fazer com as outras áreas. O CX, na verdade, ele acaba sendo um hub de tudo. Que eu falo, tudo que eu gasto aqui em experiência do cliente é de vocês. Então, eu falo, olha, operações, X milhões aqui que eu gastei é em relação à sua área. Finanças, mas X milhões que eu gastei aqui é em relação a gaps e deficiências da sua área. Então, você precisa levar isso com muito cuidado, sempre com o olhar de estou aqui para melhorar o business e estou aqui também como voz do cliente para fazer que esse cliente tenha uma experiência. Fácil não é, mas se você tem disciplina, um time engajado e você tem um plano, então assim, 70% do tempo afiando o machado. E isso precisa acontecer. Não adianta sair correndo e tentar resolver tudo, porque você não vai conseguir. Reclame Aqui, a gente melhorou muito, já chegamos no ótimo, chegamos no CLRA 1000. A grande questão é, comparado aos outros players de mercado, eu tenho muito mais viagens do que eles. Então, óbvio que os meus números serão sempre exponenciais em relação aos outros. É uma coisa você tratar 30, né, incomings por dia, outra coisa é você tratar 300. E essa ferramenta, ela acaba, ao mesmo tempo, sendo benéfica ao consumidor, porque ele consegue olhar e ver a avaliação, né, da empresa como um todo, mas ao mesmo tempo ruim, porque para mim o atendimento deveria ser tão bom que não deveria existir Reclame Aqui, não deveria existir ação judicial, não deveria existir consumidor.gov, porque querendo ou não, são valores que você acaba queimando numa necessidade de intermediação. Se você conseguir fazer isso dentro da sua empresa, você faz um atendimento bom e você até traz um save maior em relação a esses custos que você tem. Então, meu sonho é sair do Reclame Aqui. Muito bom. É o meu projeto. Muito bom, muito bom. Eu adorei aqui esse contexto, foi bem a fundo das coisas que você fez ali. E escutando você, bate muito com uma coisa que a gente fala aqui, né? A gente comenta que o grande objetivo da rede de CX é estar influenciando operação, produto e marketing para melhorar a experiência do cliente.
provavelmente a melhor métrica aqui é a taxa de contato. Você está reduzindo a taxa de contato, é sinal que você está influenciando muito bem. Só que tem 3 coisas que tem que ser verdade, né? Então, tem que ter tempo, dados e um lugar na mesa. Não adianta ter lugar na mesa sem dados, não adianta ter dados sem conseguir um mínimo de tempo para tirar insights deles. Mas eu achei legal de conseguir pescar isso das coisas que você foi falando. Lídia, estamos chegando aqui no finalzinho, nos finalmente. E eu vou te fazer 3 perguntinhas que você tem que responder com 2, no máximo 3 palavras. Tá bom? Aqui, bate pronto, é uma parte mais tranquila aqui e relax do podcast. Primeiro, qual que é o nome da pessoa que mais te influenciou na sua carreira? Nossa, que difícil! É porque eu tive tantas pessoas que me influenciaram na minha carreira inteira, desde quando eu nasci, que é muito difícil dar um nome só. Mas, olha, carreira profissional, eu diria que Pedro Soma. Pedro Soma foi o meu primeiro chefe na 99 e foi uma pessoa que, de fato, me abriu o olhar para falar assim, tudo aquilo que você fez é muito válido, mas agora tem um novo mundo para você seguir e isso daqui vai ser diferencial na sua vida e realmente foi. Animal. Segunda pergunta aqui. Robô ou humano? Os dois. Os dois? Os dois. Não dá para escolher um? Os dois. Acho que a gente pode usar o Human Intelligence e a gente pode usar o robô a nosso favor. Muito bom. Terceira e última aqui. Qual que é o esporte favorito? Desculpa, cortou. Qual o esporte favorito? O meu, musculação. Bom, sempre. Estamos no mesmo clube, então, Lídia. Muito bom. Oh, yeah. Work hard, play hard. Sempre. Animal. Pô, Lídia, obrigado demais aqui de estar com a gente. Obrigada a você. Essa ideia, pegar de como é que foi essa experiência, e desde quando era tudo mato no 99 até a mudança em pouquíssimo tempo que você fez aí na Blusa. Parabéns pela carreira sensacional. Viu? Muito obrigada a vocês, estou muito feliz com o convite, me convidem mais, que eu venho com mais temas, a gente pode fazer uma coisa bem bacana. Eu sempre falo que nós precisamos aproveitar os nossos momentos de bênção, então, dependendo de onde a gente chega, a gente precisa compartilhar. Então, eu estou muito disponível para poder fazer esse compartilhamento, porque tudo nessa vida é uma troca. Então, muitas pessoas me ajudaram, eu também quero passar isso para todas as pessoas que eu conseguir impactar. Então, estou lá no LinkedIn, Lídia Gordijo, pode me procurar. E desejo muito sucesso para vocês. Andem mais de buzzer, tá bom? E nos ajudem a revolucionar o mercado do transporte e deixar esse Brasil mais rosa, mais feliz, com as pessoas encontrando as suas outras pessoas queridas e conseguindo realizar sonhos também, viu? Obrigada. Espetacular. Obrigadão.